Bom dia, prezados vereadores. Vamos começar, então, no dia 4 de setembro, mais uma sessão da CPI da Educação. Coloco, então, a verificação de presença dos vereadores. Vereadora Mari Pimentel, presente. Vereadora Cláudia Araújo, presente. Vereador Roberto Robaina, presente. Vereadora Biga Pereira, está vindo. Vereador Cláudio Janta, presente. Vereadora Comandante Nádia, presente. Vereador Denis Sequim, presente. Vereador Jonas Reis, presente. Vereador José Freitas, presente. Vereador Mauro Pinheiro, presente. Vereador Moisés, presente. Vereadora psicóloga Tanise Sabino, presente. Temos quórum. Conforme já deliberado na última sessão, vamos colocar em votação o relator dessa presente comissão parlamentar. Gostaria de verificar quem gostaria de se inscrever. Está registrado, então. Só um minutinho. Pode ser, só para formalizar. Bom dia, presidente. Só para dizer que mantenho a minha candidatura a relator e queria também, se possível, não sei se talvez antes ou depois de votação da relatoria, de conversar aos vereadores e fazer a proposta de fazer, até estou com o requerimento pronto, se for, se a Vossa Excelência achar necessário, para fazer um requerimento para que a gente possa fazer reuniões conjuntas das oitivas na CPI, para evitar de a gente chamar a mesma pessoa duas vezes, né? Por exemplo, ao invés de chamarmos uma pessoa para depor numa secretaria na segunda e a mesma pessoa na quinta-feira, que a gente faça uma reunião conjunta das oitivas. Se mantém as duas CPI, os mesmos presidentes, e já por isso que eu me coloco à disposição de ser relator, como já sou o relator de uma das CPIs, para que eu possa ser o relator da outra CPI, e dessa forma já tenha um único relatório, o mesmo relator poder fazer um único relatório. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Mauro Pinheiro. Vereador Cláudio Janta. Senhora presidente, eu tinha me candidatado na última reunião dessa CPI para ser o relator. A possibilidade de fazer conjuntas da CPI, como a gente faz conjuntas das comissões da Casa, as permanentes, não tem a necessidade de ter dois relatores, né? As conjuntas da Casa é um só que faz o relatório, então eu abro mão, declino, né, para que nós possamos ter a reunião conjunta das duas, principalmente as altivas. Muito obrigada, está registrado. Vereadora Presidente, só para deixar registrado em bom e alto tom, eu havia me inscrito para ser relatora dessa CPI e estou retirando o meu nome. Obrigada. Muito obrigada. Vereador Roberto Robaina. É uma questão de encaminhamento, se nós vamos encaminhar agora a votação sobre a eleição do relator, é isso? Exatamente. Eu até sugiro a suspensão de 2 minutos da sessão para os vereadores virem aqui e a gente conversar. Eu faço sugestão do vereador Mauro Pinheiro, e daí a gente conversar e abrirmos aí tanto o debate da unificação como a eleição do relator. Porque para deixar claro que a minha candidatura está mantida. Sim, sim, a sua candidatura está mantida. Não seria unificação, conjuntas, né?
Alô, alô, presidente Mari. O vereador Mauro Pinheiro. Nós estávamos justamente, presidente, nós vamos ter agora a eleição da relatoria, né? Mas nós fizemos uma discussão aqui para que nós, após a votação da relatoria, possamos aprovar, isso evidentemente a partir de uma compreensão de se fazer oitivas conjuntas, o que é muito importante, porque nós tivemos a oitiva com o empresário Jailson e na prática foi uma oitiva das duas comissões, porque vários membros das duas comissões estavam presentes. E nós queremos aproveitar essa metodologia criando a ideia de oitivas conjuntas presidida pelos dois presidentes, no caso o Idenir Sequim e a senhora. E nós já queremos daí aprovar os requerimentos, no caso é o requerimento 1, que vem a ex-secretária Sônia Oliveira da Rosa e o senhor Mário de Lima, duas pessoas, nesse caso, era o requerimento 1, que nós havíamos apresentado, e também a convocação, era o requerimento 5, da Mabel Luiza Leal Vieira, e o requerimento 6, da senhora Michele Acosta Schroeder. Então, conjuntamente com o Mauro e conversando com os demais vereadores, há consenso de aprovar esses requerimentos no dia de hoje, para que a gente possa depois, a partir do plano de trabalho, garantir exatamente o dia em que essas oitivas irão ocorrer conjuntamente. Então, eu queria só já encaminhar esses requerimentos, claro, oficializar, depois a gente encaminhar a votação, porque eu acho que é importante ser votado. E, bem, então era um pouco esse o encaminhamento que eu queria transmitir. Ok, está registrado. Bom, então temos duas pessoas para ser como candidatos a relator, o vereador Mauro Pinheiro, o vereador Roberto Robaina. Vereador Mauro Pinheiro. Senhora presidente, e também nós vamos apresentar o requerimento da questão das oitivas, para que a gente possa fazer as oitivas em conjuntos. Também temos já um requerimento pronto ali, já vamos lhe entregar. Então, a gente, só recapitulando, aquelas 4 pessoas que o vereador Robaina citou aqui para chamar para as oitivas, são pessoas que já estão aprovadas na outra CPI. Então, nós aprovaríamos as 4 hoje, para que possamos fazer as conjuntas com os 4 nomes que já estão aprovados, para estar aprovado nas duas comissões. Aprovamos o relator e aprovamos também um requerimento das oitivas. E também, daí, na próxima, marcamos para fazer depois o plano de trabalho da comissão. Era isso, senhora presidente. Ok, está registrado. Vereador Mauro, só a caneta para eu poder fazer a eleição. Desculpe. Bom, vamos começar então a eleição do relator. Nós temos 2 membros que estão se candidatando, o vereador Roberto Robaina e o vereador Mauro Pinheiro. Começamos então com a vereadora Cláudia Araújo. Vereador Roberto Robaina. Vereadora Abiga Pereira. Vereador Cláudio Janta. Vereadora Comandante Nádia. Vereador Idenir Sequim. Vereador Jonas Reis. Vereador José Freitas. Vereador Mauro Pinheiro. Vereador Moisés. Vereadora psicóloga Tanise Sabino. Perfeito. A presente vereadora, então, vota no vereador Mauro Pinheiro para a unificação. Temos, então, um relator eleito. Gostaria de convidar o vereador Mauro Pinheiro, junto com a minha vice-presidente, vereadora Cláudia Araújo, para compor a mesa. Vem aqui. Obrigada. Vamos votar os...
Bom, antes de colocar em votação os requerimentos sugeridos pelo vereador Roberto Robaina, gostaria de deixar aberto para encaminhar durante essa semana as sugestões com relação ao plano de trabalho. A vereadora comandante Nádia até fez algumas colocações para que seja debatido depois com o relator e seja votado na próxima segunda-feira, então, o plano de trabalho. Podemos fazer um bloco com o requerimento 1, 5 e 6, excluindo, então, a secretária Cláudia, que agora é diretora da Secretaria de Educação, e já anexando, então, a essa presente CPI, a oitiva da secretária Janaína Aldino, que já foi ouvida pela CPI do vereador Denis Sequim como presidente. Temos acordo? Presidente, eu acho que tem que ser duas coisas para fazer a votação, né? Para que a gente tenha efetivamente essa CPI totalmente legalizada, né? Como eu lhe disse outro dia, já fiz muito inquérito cuidando da questão toda legal e vi também colegas que não cuidaram da questão legal e depois a pessoa que deveria ser presa acabou sendo solta porque partes do processo não foi observado. Então, eu lhe faço a sugestão de que a senhora faça um requerimento, alguém da CPI número 2 possa fazer um requerimento de que seja juntado a essa CPI o depoimento da secretária Janaína e do empresário Jailson. Tem que ter uma juntada. Então, de repente, seria importante alguém dessa CPI fazer o requerimento da juntada do depoimento. Ponto. E o outro seria, efetivamente, nós fazermos a votação desses requerimentos de oitiva que já foram aprovados na CPI número 1. Só para ir auxiliar, então, enfim, a decisão claro, é sua. Não, agradeço. Vamos fazer, então, a votação dos requerimentos e depois eu sugiro que algum dos vereadores faça essa sugestão de juntada, então. Vereadores que concordam com a aprovação do requerimento 1, excluindo a diretora Cláudia, 5 e 6, permaneçam como estão, votos contrários, e está aprovado, então, os requerimentos. Vereadora Biga, você gostaria de solicitar, juntar a oitiva da... Presidente, eu me disponho a fazer, como relator, fazer o requerimento pedindo a juntada dos documentos da CPI, que é presidido pelo vereador Sequim, das oitivas que já tivemos lá para ser juntada a CPI que a senhora preside. Tanto a oitiva da secretária Janaína Aldino como do empresário Jailson será, então, juntado pelo relator Mauro na presente CPI. Muito obrigada. Uma pergunta, presidente. Então, as oitivas que aconteceram, elas vão ser somadas a esta CPI, é isto? Exatamente. E qual a legalidade disso? Bom, vereadora comandante Nádia. E eu quero fazer o requerimento que nós já vimos combinado, né? Requerer que sejam realizadas reuniões conjuntas das comissões parlamentares de inquérito, instaladas por meio dos requerimentos número 106/23 e 107/23, para investigação de supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, nos termos do artigo 50 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre. Tal requerimento se justifica em razão das comissões terem sido instauradas para a investigação dos mesmos fatos, não existindo motivo para que desenvolvam seus trabalhos de forma separada, trazendo custos desnecessários ao erário. Além disso, grande parte dos integrantes estão indicados nas duas CPIs, reforçando a necessidade de que as mesmas trabalhem de forma conjunta, e ainda acresceria aqui que o relator é o mesmo, inclusive para facilitar
toda essa questão. Então, eu entrego nas suas mãos para colocar em votação quando a senhora quiser. Muito obrigada, vereador comandante Nádia. Já passando aqui também o questionamento do vereador Jonas, nós temos, como comissão, a possibilidade de juntar provas, juntar documentos. Então, nós estamos juntando a oitiva do senhor Jailson e da senhora Janaína, e caso a comissão julgue necessário, nós podemos votar novamente o requerimento e sugerir que eles venham novamente. Mas não é, a gente já está juntando, então, ao trabalho do relator Mauro, o que ele já tem de falas dessas oitivas. E coloco também que nós temos outros documentos que estaremos juntando também, e solicito a assessoria para juntar, são o processo 6, para juntar já junto à presente comissão. Então, tanto provas como documentos podem ser juntados, e é isso que nós já estaremos juntando. Caso a comissão considere necessário ouvir novamente a secretária Janaína e o empresário Jailson, essa comissão tem a liberdade de aprovar os requerimentos e solicitar novamente a convocação de ambos. Presidente, eu me sinto contemplado com a sua explanação, mas quero deixar registrado para o vereador Jonas que o termo, pelo menos que a assessoria jurídica aqui disse que é, Jonas, prova emprestada, que fique registrado aqui para evitar alguns problemas. Muito obrigada. Já se votou? Não se votou ainda o requerimento? Não foram votados, já foi aprovado os requerimentos. Ok, então, já. o 1, a gente votou todos votaram sim. Tá ótimo. 1, 5 e 6, excluindo a secretária Cláudia. Então, já com a exclusão da secretária Cláudia, da Janaína, que está agregado, uma questão sobre a proposta da vereadora Nádia. Eu acho que é útil fazer as oitivas conjuntas, acho que não tem problema, com o critério de que nós tenhamos, na verdade, um funcionamento de copresidência, foi isso que eu compreendi, né? Tanto com o vereador Idenir Sequim, quanto com a vereadora Mari Pimentel, na condição de copresidentes dessas oitivas. Eu queria, inclusive, agregar, não sei se há acordo, mas, do meu ponto de vista, se poderia, inclusive, não sei se é o caso, ter a unificação na votação dos pedidos de oitivas. Eu digo isso para que haja bastante clareza que, do nosso ponto de vista, não há problema em ter esforços de unificação, inclusive de votação. Mas, pelo que eu entendi da proposta, só para deixar claro para a vereadora Abigail, não é a unificação. Porque se nós estivéssemos falando em unificação, já estaria estabelecido o quórum de 24. Mas eu quero deixar claro para o público que eu aceitaria que nós tivéssemos esse quórum, não teria nenhum problema que nós tivéssemos os integrantes, para deixar claro apenas. Não, outra coisa digo isso para a gente saber exatamente o que nós estamos definindo. Se o que nós estamos definindo é simplesmente continua as comissões parlamentares de inquérito com seus 2 presidentes e, quando houver acordo, nós fazemos as oitivas conjuntas, é uma orientação, na verdade. Não é uma obrigação, é uma orientação para que a gente otimize o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Se é como orientação, eu acho que está bem resolvido. Só apenas agreguei essa questão da votação, se fosse o caso, para mostrar que, do nosso ponto de vista, poderia, inclusive, ter essa hipótese. Mas, pelo que eu entendi, não é o caso. O caso é as oitivas conjuntas. Então, ok. Eu quero até corroborar aqui com o vereador Robaina, só nós teríamos que pensar o seguinte, tem 5 vereadores que estão nas duas, nós votaríamos 2 vezes, então. Só isso. Então, o voto seria dobrado. Robaina, com a permissão da presidente, a ideia é funcionar conforme as reuniões conjuntas. Quando se reúnem as comissões conjuntas, o vereador, nas conjuntas, é sempre o presidente da CCJ que conduz, mas as votações são no âmbito das comissões. Ele chama a votação, pode votar o mesmo requerimento, no mesmo dia, na mesma reunião, mas tu faz a votação da comissão da CCJ, da CEFOR, da CEDECOM, então vota nas 2 comissões. E aí é aprovado nas comissões. É tentar utilizar
conforme a expressão usada no que couber, dentro do que se faz normalmente nas reuniões conjuntas. Claro que, como são só 2 comissões, é um pouco diferenciado. Prezados vereadores, tendo em vista, então, que nós já aprovamos os requerimentos 1, 5 e 6, nós já temos a presença do relator, eu gostaria de colocar em votação, então, a possibilidade de fazermos, então, as comissões parlamentares conjuntas quando tivermos oitivas, conforme solicitado pela vereadora comandante Nádia. Vereadores que concordam, permaneçam com... Nominal, solicita a vereadora Jonas. Vereadora Mari Pimentel, vota sim. Vereadora Cláudia Araújo? Sim. Vereador Roberto Robaina? Sim. Vereador Biga? Sim. Vereador Cláudio Janta? Vota sim. Vereadora Comandante Nádia? Vereador Idenice Sequim? Vereador Jonas Reis? Vota não. Vereador José Freitas? Vereador Mauro Pinheiro? Vereador Moisés. Vereadora psicóloga Tanise Sabino. Está aprovado, então, o requerimento de fazermos as oitivas juntos. Vereador. Quero lhe entregar aqui, vereadora presidente, o requerimento. Este vereador, na condição de relator da presidente CPI da Educação, vem requerer a juntada das notas taquigráficas referentes às oitivas da ex-secretária municipal de Educação, Janaína Franciscato Aldino, ocorrido em 25 de agosto de 2023, e empresário Jailson Ferreira da Silva, ocorrido em 31 de agosto de 2023, nas sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades na aquisição de materiais didáticos pela SMED. Muito obrigada. Aceitando já de plano, estamos recebendo e fazendo e anexando. Algum vereador gostaria de falar alguma coisa ou estamos por encerrada a presente sessão? Esse daqui não precisa votar. A assessoria diz que posso aceitar de plano. Está aceitado já e já estaremos anexando. Vereadores, algum vereador gostaria de se manifestar? Em não havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para segunda-feira, às 10 horas da manhã, onde trabalharemos o plano de trabalho apresentado pelo novo relator. Obrigada.